Tudo Muito bem? bom, tudo bom. Bom, 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 Ó, bom. Rainer, o pessoal está entrando. Eu penso que Sim, nesse momento eu posso dar uma lidinha num currículo breve teu, pode ser? faz o que você quer. Eu Tá. vou ouvir o que você está falando sobre mim. Sempre é interessante. Perfeito. Bom, primeiro eu agradeço em nome pessoal e em nome Obrigado. do IBA também. Tenho certeza que vai ser uma contribuição muito boa para todos os estudantes e para toda a comunidade da bioenergética, né? Lembrando que o objetivo é divulgar, né, a nossa técnica, e tu, enquanto um professor antigo, experiente, que teve contato com o Loen, nos ajuda muito, né? Eu sinto que vocês, os professores antigos, abriram o caminho e a gente agora pode andar num caminho já pavimentado, né? Mas vamos lá, ó. Rainer Steckel é membro, né, do Faculty do IBA desde 1990. Trabalha como terapeuta em análise bioenergética, coordena treinamentos do IIBA e também ministra workshops de pós-graduação em análise bioenergética na Europa e na América do Sul. PhD em Ciência da Educação pela Universidade de Bielefeld, Como, Alemanha. como você sabe tudo isso? Ah, enfim, com especialização em diagnóstico e aconselhamento pessoal e organizacional. Trabalhou com o Dr. Alexander Lowen, criador da análise bioenergética, sendo seu cofacilitador em diversos congressos. Tá bom? Sim, 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 sim. Como foi o teu contato com o Alexander Sim, Lowen? Eu sim. fiquei sabendo que tu conheceu ele com 23 anos de idade. E quais foram os principais aprendizados? Por que que tu escolheu a bioenergética como instrumento de trabalho? Ok. Primeiro, me assusta ouvir que já faz 43 anos, porque estou agora 66. Na verdade, mais ou menos, se eu lembro certo, mais ou menos a idade, o Lon tinha no momento quando eu encontrei com ele por primeira vez. Mais ou menos, porque eu lembro que nesta época ele tinha idade quando as pessoas normalmente na Alemanha se aposentam. Se aposentam? Retired? Sim, 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 retire, né? Mais ou menos 65, mais ou menos essa idade. E esse foi pessoalmente bem impressionante para mim, porque jovem, 23 anos, e percebe que esse cara, numa forma, eu percebi, tinha mais vitalidade e mais acessibilidade pessoal no contato com seu mesmo e com nós que eu, nessa época. Na verdade, eu era um jovem bem intelectual, até bem desconectado dos meus emoções, sentimentos. E acho que esta foi minha primeira motivação. Não, na primeira não foi de tornar isso numa profissão, mas pessoalmente, nesses dias a gente falou perder a cabeça, que significa né? Não pensar o tempo inteiro e tentar entender o mundo e tudo isso. E a bioenergética já me ajudou antes eu conhecer o Lone. Na verdade, meu primeiro contato com a bioenergética como técnica já foi na idade de 18 anos, mais ou menos, nas workshops. E nesta época não existia, pelo menos não lembro se existia na América, mas aqui na Europa não existia uma formação. Porque a gente fez a primeira formação mais ou menos na Alemanha ou na Europa, uns dos primeiros. Então, quando eu tinha a chance de encontrar com Lone neste workshop, aqui na Alemanha, na verdade, foi por facto que eu já trabalhei com drug addicts, aficionados de drogas, pessoas em drogas, Sim, né? adictos. Adictos, Drogadictos. drug addicts. E por isso a gente me considera um terapeuta. Não, não tinha formação específica nesse dia, e eu tinha acesso a este workshop e foi muito impressionante para mim, pessoalmente,
E lá eu chegou na convicção que eu quero aprender isso. Então, fazer formação. Por quê? Porque um fato que me impressionou bastante do Lon foi que não só que ele tinha capacidade, claro, de me ajudar, get me more in contact with my feeling. Yes, colocá-lo em contato com os seus sentimentos. Isso. Mas, com isso, ele tinha uma capacidade enorme de me ajudar, me entender melhor. Comunicar seu próprio entendimento. Por quê? Para quê? Porque para que eu tinha que me desconectar dos sentimentos. Isso foi essencial, essas duas partes. A prática de ficar mais em contato com as emoções e o entendimento. E neste momento eu lembro, como hoje, olha, eu quero aprender desse cara. Esse trabalho é fascinante nessa combinação. Uhum. Eu nunca perdi a fascinação por isso e com muito gratidão, né, eu posso dizer que tinha um grande privilégio de ter a chance de aprender com ele, trabalhar com ele em todos esses anos e chegando na posição do professor filho, de tentar ensinar algo disso para os nossos alunos hoje em dia e isso já agora faz 30 anos que estou ensinando, na verdade. Né? Nossa. Assusta um pouco ouvir esses números. É bastante tempo. Sim, E Rainer, tempo, tu trabalhou direto com ele, né? Tu foi cliente dele, tu acompanhou ele em workshops, né? Olha, cliente é um pouco demais. Eu, de vez em quando, normalmente 2 vezes por ano, eu viajei para os Estados Unidos para fazer horas de terapia com ele. Então, cliente não no sentido como hoje, toda semana, entende? Mas nesse sentido, por muito tempo eu trabalhei nessa forma com ele. Sim. Durante minha formação e bem tempo depois. Na verdade, até mais ou menos até ele praticou. Sim, até ele partir. Sim. Até enquanto ele praticou. E aí eu penso assim, tu viu as mudanças da técnica, né, desde o início até os dias de hoje, né? Eu queria que tu falasse, por favor, um pouco disso, dos upgrades da técnica, coisas que nós talvez perdemos. O que tu vê de adaptações da técnica, né? Back to basics, soft bioenergetic, something like this. Grandes perguntas, grandes memórias. Olha, claramente o trabalho mudou ou se refinou. Para mim não é uma mudança radical, né? De um lado para o outro. Mas, claro, como eu acho outras terapias nesta época também, no começo foi mais um modelo típico, vamos dizer, um modelo típico medical. O médico, mesmo não médico, psicólogo, né, entende o problema da pessoa e vai usar técnicas de resolver problemas. Né? Tratar a pessoa. O modelo relacional dentro da terapia. Claro, existia sempre um modelo de entender relações, mas um modelo relacional mesmo dentro da técnica da terapia não existia tanto. Eu estou falando tanto porque mesmo nesta época eu experimentei o Lon não tantas vezes, mas também eu experimentei Lon às vezes trabalhando bem relacionado.
Então, eu acho que, às vezes, depende da pessoa e como você experimentou ele, outra pessoa vai dizer uma coisa bem diferente, né? Mas eu até tenho material desta época que eu estou ainda usando, ensinando alunos, por exemplo, de um workshop de 84 do Loon, em França, existe um filme bem interessante, onde ele especificamente, ele não disse, mas se oferecendo como objeto transferencial para deixar o paciente experimentar em vivo, em la relação com ele, até no contato físico, experiências que a pessoa tive na sua história. E agora as defesas que a gente entende criando estrutura, caráter, e como isso impede até a percepção atual no presente e formas diferentes de lidar com a relação do presente, que é basicamente que a gente está trabalhando na terapia. Então, Loon integrou isso, mas ele não conceptualizou isso tanto. Então, essa é a gente pode dizer, uma força dele e uma fraqueza do método, que o Loon tinha a capacidade de oversimplify, transmitir um modelo simplificado da bioenergética para fora, que atrai muitas pessoas nesta época. E as sutilezas do trabalho não foram tão transmitidas. Claro, também pela personalidade dele, ele tinha mais este modelo médico que trata a pessoa que ele identificou, diagnosticou. Então, depois disso, a gente, o Instituto, entrou mais numa fase onde a gente entender a relação terapêutica tem mais importância. E como muitas vezes nesses processos tinha um grande movimento e tinha um momento que parecia uma contradição de, vamos dizer, a visão energética e a visão relacional. E, eu nunca entendi isso completamente e, claro, eu fiquei no lado energético, mas eu acho que eu nunca abri mão ou sempre também entender meu trabalho relacional. Então, neste processo tinha, e talvez ainda tem, uma tentação, vamos dizer, uma tentação de abrir mão de algumas técnicas básicas energéticas, físicas, e talvez dar mais e mais importância de falar sobre, ao invés de com, né? Sobre emoção e tudo isso super simplificado que estou dizendo. Mas eu acho a gente precisou essa quase divisão para juntar as duas coisas de novo, uma forma mais completa. E espero, eu não sei como todos os nossos colegas estão trabalhando, mas eu espero pelo menos que eu transmitir no meu treinamento exatamente essa conexão e, ok, com ênfase pessoal de dar muita importância do trabalho básico energético. Entender os elementos relacionais, porque eu acho que como a gente entende o caráter, é realmente uma incorporação das experiências relacionais, que é o caráter. Sim. Okay. No começo, todos. Como você vai lidar com suas emoções, depois, sobressimplificado, vai depender com suas experiências, com suas emoções, em contato com outros, com suas família primária, your primary caretakers,
né? Uhum. E depende dessas experiências, você vai construir o seu autoconceito do seu mesmo e até sua estrutura física. E através disso você vai perceber o mundo e vai se expressar. E, enfim, em qualquer momento estou em frente de um paciente, estou em frente de uma história relacional. Sim. Então, para mim não é um ou é, entende? As duas Uhum. coisas. E acho que esse é a beleza do trabalho bioenergético e do nosso entendimento, que a gente exatamente entende e tem recursos para trabalhar exatamente com isso. Talvez mais um pouco deste lado, outro de outro lado, mas enfim, nós precisamos juntar para realmente facilitar uma mudança significativa para a pessoa. Perfeito, muito bom, Né? obrigado. Conectar, né? O Conectar, funcional sim, com o sim, sim, objetal, sim, né? sim, Muito bom, sim, 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 sim. muito bom, E, muito obrigado. Grava a tela, Raquel. né? Muito obrigado, Rainer. Muito bom. Não sei se tu está lendo, mas muitas pessoas estão te Não, parabenizando pela tua fala agora. O pessoal ficou feliz. O sim. Jaime te mandou um Não, abraço. agora estou, sim, sim, obrigado, mas muita coisa que acontece aqui. Tranquilo. Na verdade, é a primeira vez que estou com esse sistema, então tem que aprender essas coisas mais. Tá, sem problema. Então, tá indo super bem, estamos indo super bem. Tá. Ó, fala um pouquinho para nós, por favor, né, como é a bioenergética no teu país, na Alemanha, né? As pessoas têm o costume de fazer terapia, sei lá, o governo ajuda, a bioenergética é ensinada nas universidades, ela é aceita pela comunidade científica, os planos de saúde, como é que é um pouquinho a bioenergética, né, na Alemanha, né? Triste. Não, a bioenergética como método não é muito, vamos dizer, reconhecido, nem no campo científico, nem nos planos de saúde. É um pouco complexo explicar nosso sistema de saúde, porque é um pouco diferente do seu sistema, mas acho que eu posso dizer que a gente tem alguns terapeutas que têm reconhecimento no sistema de saúde oficial pelos outros métodos que eles podem praticar, né? Sim. E em cima desses outros métodos fizeram o treinamento da bioenergética e integram e às vezes fazem talvez a bioenergética, mas oficialmente a bioenergética como método não é reconhecido nesses planos de saúde. Nem, e na universidade, faz tempo que eu fiquei na universidade, mas o que eu vi é pouco. Tem alguns sítios onde a terapia corporal, mais em geral, não só a bioenergética, talvez dá um pouco mais importância, especificamente hoje em dia, através do entendimento do trauma, terapia do trauma, né? Eles entendem, não dá mais não olhar para os processos biológicos, processos do corpo. Então, Sim. no entendimento, sim, mas na prática, ainda a bioenergética não está conhecido numa forma, mas como método complementário, Complementar, como método complementar. complementário, não está. O plano de saúde geralmente não vai ajudar. Talvez alguns planos privados, mas o plano do governo, vamos dizer, do Estado, não. Não, Nossa, não. tudo bem. Não é bem, é triste, mas é assim. Sim. Sim, ok. Sim. Eu não sei há quantos anos
que tu vem ao Brasil, né, dar treinamentos, mas se tu pudesse falar, por 30. favor, 30 anos. E se Porque tu eu tem... lembro, fácil, desculpa, fala. Não, pode falar, pode falar. Porque é fácil lembrar, porque na verdade foi meu primeiro trabalho fora do meu país, quando eu recebi o título de treinador internacional. Porque eu Uhum. já, nas conferências internacionais e nos workshops com Loan, workshops internacionais, esses famosos workshops na Grécia, nesses dias que o Loan fez, eu já encontrei com colegas do Brasil e meus melhores amigos, amigas, na verdade, foram poucos homens nesta época, e principalmente foi a Miriam de Campos, Miriam que está nos assistindo aí. está assistindo. Oi, Miriam. Oi. Que já antes de me tornar treinador, a gente encontrar nas conferências e ela já disse, eu quero convidar você para o Brasil. Eu disse, calma, calma, Miriam, espera, espera. Mas no Olha, momento eu fiz minha prova, ela disse, agora sim, e foi uma coincidência, porque acho que em 89, o Lone e Frank Latke. E o Frank é meu outro, eu tinha muitos professores tão importantes para mim, mas na bioenergética os dois mais importantes foram, acho que o Lone e o Frank Latke, que foi mais um mentor pessoal, depois amigo. E esses dois fizeram um tour em Brasil em 89, acho. Eu lembro que foi uma coincidência linda para mim, porque em 90, quando eu fiz meu exame como treinador internacional, recebi um telefone do Loan, disse, como ele falou, Rainer, você tem tempo para viajar para o Brasil? E claro, eu tinha tempo. Imagina, eu já recebi, porque a gente precisa alguém lá. E a Miriam, quase no mesmo momento, disse, vamos organizar. Então, comecei em São Paulo, com a Sobabi, com o instituto onde a Miriam funcionou, e Eolina, Miriam Eolina, Eliana, que infelizmente morreu depois, né? E outros, o Gila foi lá, né? Todos os meios amigas. E, e a gente começou. Eu comecei a trabalhar lá. muito bom, muito legal saber essa parte da história. Sim, E tu tem alguma percepção, ah, alguma, alguma característica, algo que tu acha importante dizer, pensando que, né, tu vem de outro país, que tu tem uma experiência um pouco cosmopolitana, assim, o que tu teria a dizer para os tropicais, para os CBTs tropicais, para os psicólogos, analistas bioenergéticos do Brasil? Tem alguma coisa que tu... Você quer que eu vou começar com elogio ou com crítica? Os dois. Pode, Os pode dois. começar com as críticas para terminar com os elogios. Não, é crítica. Você quer colocar isso no meu humor. A crítica é demais, mas eu percebi uma tendência que terapeutas tropicais têm menos, acho que, mas no começo foi bastante. Uma tendência muito maternais, Maternal. sim, maternal, e muito suporte de, né? Gente como pessoa que precisa de suporte, como bebê, né? Eu vou dar para você o que você precisa, né? Sim, Não tanto com confrontação, mas, né? Suporte nesse sentido e eu lembro situações bem engraçadas quando eu fiz alguns broncas no grupo, que o grupo ficou um pouco chocado, oh, Rainer, duro, isso aqui é duro, mas como você só, você, a gente não vai crescer se você só vai maternar. maternar a pessoa, Sim. entende? Você tem que combinar as duas, maternar, dar um bom chão, né?
segurança, mas dentro da segurança você quer sair da segurança do caráter, porque caráter dá segurança. Infelizmente, dá segurança e limitação no mesmo tempo, entende? Se você só vai poupar o caráter, Pro pai. é? Eu não entendi, desculpa. No, if you just comfort the character, Oh, ok. Se você apenas dá conforto para o caráter, see, why should you leave? You know? por que que eu vou sair? Why should you, por que você vai sair da posição oral se alguém vai ser dar comida para você? Yes. Se você nunca tem que dizer não para a comida, essa comida eu não quero, ou se você, esse eu quero e eu vou para chegar lá, e se a comida sempre chegar em você, porque você tem que usar seus próprios pernas, sua voz, entende? Mas tudo isso é exagerado, né? Sim. E vamos olhar para a elogia, que sempre Boa. Já está todo mundo triste aqui. Não, estou brincando, o pessoal está concordando e agradecendo, é verdade. E elogia, lógico, porque a bioenergética faz também um bom sucesso no Brasil. Vocês têm muito mais ligação direito com as expressões corporais, com movimentos, com a dança, música, tudo isso faz muito mais parte da sua cultura, entende? Então, se expressar é quase uma coisa mais natural. Não, claro, não para todos, mas e um lado afetivo, né? Afetivo de se aproximar mais fácil de outra pessoa, até fisicamente. São qualidades que acho que na bioenergética é muito, né? Falando um pouco tecnicamente, útil. Né? Sim, sim. Claro, nós aqui, nossa cultura, nós somos um pouco mais reservados, mais rígido nesse sentido. Mas eu acho que a gente fez um bom encontro numa forma do este rígido, não tão rígido, né? Keiner, né? Como imagem do alemão e trabalhando no Brasil também, para mim foi uma experiência até terapêutica. Que bom, obrigado. Abrir mão um pouco da compulsividade, essas coisas, brincar, mas e com o meu lado brincalhão, foi um muito bom encontro. Então, sempre adorei trabalhar no seu país e espero que eu possa voltar. Porque triste, este provavelmente vai ser, na verdade, o primeiro ano. Porque tenho dúvida que eu posso chegar lá em novembro, que está na minha agenda, mas infelizmente tenho dúvida que a situação vai ser assim. Né? Mas vai ser o primeiro ano que, nesses 30 anos, que eu vou interromper essa rotina. Eu lembro num workshop que tu deu para mim, em Americana, no Ligari, quando eu era estudante, que tu fez um exercício muito legal, que eu uso até hoje, que era para a gente, no meio de um grupo de movimento, era para a gente imaginar que tinham abelhas, bees, e a gente deveria estapear as abelhas. Aí tu falou assim, com o teu português bem mais de alemão, agora tenta ficar um pouco histérico. Aí todo mundo gritou muito. Aí tu falou assim, nossa, na Alemanha, quando eu falo isso, ninguém grita. E todo mundo gritou muito, se estapeou muito. Essa pergunta vem muito daí também. Sim. Rainer, na tua entrevista com a Laine, que eu assisti, muito boa, tu disse, citando Lowen, abre aspas, né? Se você mudar uma pessoa, o corpo tem que mudar também. Tu poderia comentar um pouquinho sobre isso, por favor? Eu vou adoar esta cotação do Lowen, uma do Frank, meu outro professor, que o Frank, mais que o Lowen disse, a mudança tem que acontecer no nível celular.
Olha, nesses dias, eu ouvindo isso, eu digo, oh, que é isso, né? Sim, Hoje em dia, com tudo que a gente sabe mais, faz até mais sentido, né? E sim. o Lon falou isso não no sentido mais superficial, que necessariamente você vai, vamos dizer, você vai mudar a sua estrutura completamente. Você vai, né? Você pode fazer muito terapia comigo, esses cabelos provavelmente não vão voltar, né? Mesmo você, né? Então, Uhum. mas, por exemplo, se você vai ver fotos de mim, desses 7, 18 anos, você vai ver que essa parte vai ser bem mais assim, né? Sim. E os olhos bem mais por dentro, Hum, pouco paranoico, não tão complicado, mas entende? So, assim. sim. E esse mudou. Ultrapassou, só dar um exemplo, ultrapassou o momento quando eu quase não podia olhar para alguém abrindo realmente meus olhos sem chorar. Hum, Ok? Entende? sim. Até assim, e a capacidade. Então foi um processo. Mas dá para ver. Quando eu vejo para algumas fotos dessa época, eu digo, caramba. Né? Se eu olho para aqui, assim, mudou. Mudou também na barriga, mas é outra coisa, não tem a ver com a via energética. Né? Saindo da piada, o que longe se a mudança não tem, a mudança tem que refletir numa forma na aparência energética no corpo, na forma que você hoje em dia eu vou dizer usando o seu próprio corpo, porque a gente Sim. está usando o nosso próprio corpo o tempo inteiro. Não necessariamente pode ser na forma, mas umas pessoas mudam formas do corpo. Sim. Mas se você não percebe nenhuma mudança corporal, não confio demais se o autoconceito da pessoa muda. Eu Sim. experimentei isso, eu trabalhei, espero que ninguém vai se, eu não quero criticar de outro método, mas eu quero dar um exemplo num outro método que eu também tinha grandes experiências, que foi o Gestalt. O Gestalt Uhum. também integrando o trabalho corporal. Mas que foi interessante, lá eu experimentei, mas falando 40 anos atrás, 30 anos atrás, que a pessoa muitas vezes diz, agora eu estou assim, agora eu trabalho isso, assim. Né? Tinha outro conceito, mas muitas vezes não mostrou, entende? Não entendi, desculpa, Rainer. Como assim? Muitas vezes este fala do seu mesmo. Agora eu integrou isso, por Sim. exemplo, isso. Né? Eu trabalhei integrando meu raiva, mas não mostrou, Hum. entende? Não mostrou de não corporificou, não se apropriou. Isso, não mostrou Ah, nos gestos, entendi. Agora eu incorporou meu raiva, entende? E, Entendi. e Perfeito. eu sempre observei, observando as expressões corporais. Uma das grandes coisas que eu aprendi do Lone, e às vezes foi duro, quando eu fiz uma supervisão com ele, por exemplo, apresentando um caso para ele não tinha muito paciência de ouvir muito caso. Entendeu? Então, depois de algumas frases, ele já me interrompeu e disse, Raina, você sabe o que é o seu problema? Eu disse, tem várias, mas o que você acha impede aqui nesse processo? Ele disse, você tem problema, você está ainda ouvindo seu paciente. Fala isso para um terapeuta. Né? You listen to your patients. Você está ouvindo?
correto? Seu paciente. Você, sim, diz, look the body, vê o corpo. Lá você vai receber as informações principais. Não no conteúdo da fala, mas na forma da fala. Como a pessoa fala. Tom de voz, gestos, congruência do o que a pessoa fala com expressão corporal, etc, etc. Esses são os fatos muito, muito importantes. Então, eu não vou dizer isso tão radical como ele, Sim. mas foi um confronto, ele nunca vai esquecer isso. Look, not listen only. Olha e não só ouvir, né? Olha o corpo. E confie nisso e ajudar a pessoa a olhar também no sentido de sentir, perceber seu próprio corpo e ajudar a pessoa, por exemplo, de perceber as discrepâncias, por exemplo, né, entre o que a gente fala e como a gente fala, etc, etc. Perfeito, perfeito. Sim, sim. Ótimo exemplo. Ainda um pouco nesse tema, né? Existe a frase do Reich, do Freud, desculpa, né? Que o inconsciente deve ser interpretado da maneira como ele vem, né? Versus o Reich, que vem com a análise sistemática das resistências, né? Sim. O que tu acha disso? O terapeuta dirigir a sessão, selecionar o material a ser interpretado? Como é que é isso para ti? Uma grande pergunta. Talvez eu vou se decepcionar. Eu acho as duas posições têm um valor. Relevância, valor. Relevância. E para mim, pessoalmente, olha, eu vou também contar uma história. Quando eu fiz meu treinamento, às vezes o supervisor, o treinador confrontou a gente com: você deixou a paciente conduzir a sessão. Foi uma falta, entende? Como você deixa isso? Hoje em dia, pelo menos eu não sei, eu às vezes, olha, por que você não perguntou, paciente? Muitas vezes alunos dizem: eu não sabia que é a coisa certa para fazer agora nesta situação. Que bom e que o paciente precisa, o que vai facilitar, etc, etc. E como interpretar isso? E olhando para não sempre, mas para pessoas dizendo: e por que você não perguntou? Paciente? Perguntou o paciente? Sim. Geralmente eles sabem muito. Sim. Às vezes mais que você. E não é só bobagem. Não, eles sabem. Claro que eles também, a resposta do paciente pode aparecer da estrutura defensiva. Mas o que significa isso? Isso significa: eu não me sinto seguro o suficiente, então eu tenho que ficar na defesa. Né? Sim. E agora você quer tirar a defesa, que a pessoa não se sente segura o suficiente? Boa sorte. Né? E a resposta pode aparecer do fala ou do corpo, dos impulsos do corpo. Se você pergunta a uma pessoa e você não só ouviu o que a pessoa vai falar, mas que o corpo vai falar para você no momento que você está perguntando. Às vezes você tem duas respostas. Né? Você tem um impulso de fazer algo, e a pessoa fala assim: não, e o corpo faz isso. Mas seus ombros fizeram algo. Mas, você chama isso impulso? Sim. Você se interessa para meus impulsos? Sim. Muito. Esse é como se inconsciente, então nesse sentido o Freud, essas manifestações corporais, porque ninguém perguntou: mexe seus ombros.
Ele se mexer no momento quando você perguntou. Então, quem sabe que esta resposta, a partir do inconsciente, representando pelos movimentos involuntários do corpo, queria dizer algo. Então, eu acho que hoje em dia eu acho que entender as defesas da pessoa facilita o nosso lado. Mas lidar com isso tão sistemicamente, formalmente, eu acho que não, pelo menos não vai ser meu estilo. Mas eu quero entender as defesas. E também eu não gosto muito da palavra defesa. Ou resistência. Né? Porque eu gosto mais, são proteções. São proteções que foram historicamente muito importantes e a questão sempre é no que grau essas proteções aqui agora são disfuncionais. Disfuncionais no sentido de impedir sua vitalidade, sua percepção, etc. E, na verdade, pela proteção histórica, você fica na situação histórica. E, neste momento, aqui agora, é uma defesa, lógico. Se você, olhando para mim como um pai sádico, é uma defesa de seus próprios impulsos agressivos, em vez de mim, porque foi impossível, né? Porque você foi em perigo, e ambos uma defesa contra a possibilidade que não é um pai sádico, mas só um homem gentil. Sim. Então, tem outros elementos, eu só quero dizer alguns exemplos. Mas se um lado de você está na situação onde você me percebe como um pai sádico, você vai ficar no seu lado da criança em proteção. E a gente vai ver, né? Esse é o campo, a gente está trabalhando. Então, eu quero, hoje em dia, eu quero muito mais transmitir um pouco o entendimento, a necessidade da defesa. E eu não gosto muito desses que, você está defendendo. Entendeu? Sim. Você, que interessante como você está defendendo, que recurso você tem. Uau, parabéns. Uhum. Entende? Entendo. Parabéns. É um recurso. E agora você pode olhar, você realmente precisa desse recurso? Vale a pena? Não. Para que você precisa olhar para mim como pai sádico? Porque você quer achar um novo caminho com este pai e com você como homem. Vamos olhar. Entende? No momento prático, sempre. Por isso, supervisão é tão importante, que você vai elaborar. Esse momento para interpretar mais a defesa, esse momento de acompanhar mais a pessoa no seu próprio impulso, Perfeito. encorajar experiências corretivas, etc. E mais as duas. Claro. Muito bom. Atualizar. Rainer, eu não sei, a minha próxima pergunta, vê o que tu acha se tu não respondeu já ela. Ó, a minha próxima pergunta seria: uma das tuas características é convidar, provocar, né? Confrontar, às vezes, a defesa, que tu fez já uma mudança nesse termo. A minha Sim, pergunta sim. era sobre se tu poderia falar alguma coisa sobre isso. Não sei se tu já não respondeu essa pergunta. Tu tem alguma coisa a falar sobre isso? Uh, eu acho que eu já falei um pouco Já sobre isso, falou, né? talvez não especificamente nesses termos, mas na verdade Rainer, eu gosto de provocar, porque o que significa a palavra provocar? Provocar é uma coisa como evocar. Você convidando algo que está dentro da pessoa. Então, sim.
provocando. Deixa-me ver. Né? Então, lá. E um homem, por exemplo, que sempre fala, se você... como, cara? Entende? Então, Sim, provocando. Né? sim. Colocar seus pés no chão né? E experimenta. E, ok. Você quer que eu vou colocar você nos meus braços? Não, 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 não. Entende? Provocar. Entende? Então, por que você está provocando em mim que eu vou te provocar? Uhum. Entende? Então, é muito interessante não culpar outra pessoa, mas deixar outra pessoa saber sua ressonância, por exemplo. Né? E Sim. às vezes o terapeuta tem receios na supervisão, quando eu estou perguntando, às vezes a terapeuta vai abrir isso. Mas no processo terapêutico, às vezes o terapeuta tem um receio de admitir ou compartilhar seus próprios impulsos, por exemplo, agressivos, em Hum, respeito do paciente. E quase um sim. sacrilégio. Não, 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 não. Sempre, né? Eu te É. entendo, não entende? E como se um paciente vai falar para você muito complicado, e às vezes eu vou sentar e dizer, olha, estou ouvindo você, mas eu não entendo nada. Hum, O paciente, você não me entende? Eu sei, não, na verdade não. Eu estou ouvindo uma música, mas eu não. Eu só posso fazer isso que geralmente nossa relação é segura o suficiente que a pessoa sabe de uma forma que a relação não está em perigo se eu estou fazendo uma coisa assim. Mas nesse sentido, está provocando, espelhando, né, também. E eu acho uma forma de suporte, porque se o paciente vai perceber que eu eles não vão me destruir. Eu posso até eu gosto manifestações agressivas também, uhum. eles vão vai ser um suporte de Suporte. integrar seus próprios né, impulsos agressivos ou am, am, amorosos também, né? Pode Então, eu acho que provocação é um estilo, e geralmente eu estou fazendo isso com humor. E com humor você pode dizer muitas coisas para as pessoas. E Sim, não, sim. entende? É. Muito bom. Rainer, a gente tem 10 minutos. Sim. E aí Bom, vê o que tu acha mais importante. Eu tenho 4 perguntas. Ahn, aí, né, não vai dar para fazer as 4. não, não. Então, Ah, você tem que me limitar, porque tem tendência de falar demais. Você já sabe isso. tá. Então, me limita. Tá? Estou ok. Tá. É que eu sinto que tudo que tu fala é interessante. Então, eu penso assim, vê o que tu acha. Ó. Uma é sobre a neurociência e a bioenergética. Uma é sobre se tu tem experiência online, em terapia bioenergética online. Aí, um recado para os novos estudantes da bioenergética e como tu vê o futuro da bioenergética. Ok. O que tu Ok, acha? eu vou tentar em breve. Eu tenho pouca experiência com terapia online. Uh, tenho um pouco, não só nesta situação especial agora. Um, eu tenho um pouco com pacientes que eu já encontrei pessoalmente e queriam continuar um processo muito longe. Né? Eu fiz algumas sessões online. Yeah, parece que foi válido para a Válido? pessoa. Né? É muito mais cansativo para mim, na verdade, porque eu acho que seu sistema e agora tem uma explicação mesmo da neurociência sobre isso, que mesmo que bom agora que a gente pode olhar um para o outro, então você vai ver as outras pessoas, vão ver minhas reações corporais, por exemplo,
é bem maior que só ouvir telefone. Então facilita também terapia online. Mas mesmo com isso, nosso sistema nervoso vai perceber, eu vou perceber sua presença e sua não presença no mesmo tempo. Porque você está presente, mas numa tela, no, entende? Sim, É diferente. E este é um desafio para o sistema nervoso de lidar com esta contradição. Parece presente, mas não é presente. E quase todo mundo fala que essas conferências agora de Zoom online, todo mundo está feliz que existe e cansativo. Então, eu agradeço que a gente tem este mídia, especialmente neste momento, e eu espero que a gente vai não entrar numa digitalização demais. sim. Depois, porque eu não é o que a gente está fazendo no contato pessoal. Sim, Né? perfeito. E a neurociência, eu acho que eu não sou especialista disso, mas eu me fascina Me fascina. que hoje em dia com a neurociência e a gente tem explicações e até provas de alguns mecanismos da incorporação do, Incorporação. do live events, eventos da vida e especificamente dos traumas, como se incorporam, mudam sistema nervoso, né? Até Sim. o structure in the brain, tudo Uhum. isso. E que o Lon já mencionou esses fenômenos, mas sem ter acesso nesses dias para essa ciência. Então, eu acho que a gente deveria, e tem atores, tem pessoas, graças a Deus, nossa comunidade que escrevem bem cientificamente, né, Uhum. sobre isso. Eu acho que é bom que a bioenergética vai aparecer mais com isso, porque a gente pode explicar muito o que a gente está fazendo a partir dessas referências, Perfeito. provar, tem mais hipóteses cientificamente baseado e o que a gente tem é a prática. A gente tem a prática, que é, né, muito prática. E com mecanismos neurológicos. Né? Sim. Então, eu acho que é bom esse casamento, né? Casamento de dar mais base para nosso entendimento com isso. A teoria polivagal é essencial para, mas para todas as terapias agora, mas é facilmente integrar. Eu agradeço muito a tua disposição. Sim, Todo mundo curtiu muito, tenho certeza que contribuiu muito com o nosso instituto e com o mundo. Agora dá o teu tchau aí, por favor. 30 segundos. 30 segundos. O que falar? Muito obrigado. Eu nunca vou fazer isso sem seu estímulo, né? Você sabe isso, então agradeço você que você poderia me convencer de fazer isso. E estou com saudades do seu país e eu espero que eu vou voltar em breve e continuar a trabalhar com esse lindo pessoal no Brasil